investidores em relação às consequências do novo coronavírus na economia voltou a provocar estragos. A preocupação com o contágio pelo novo coronavírus fora da China provocou fortes quedas nos mercados da Europa e dos Estados Unidos. No final, todos nós sabemos o que irá acontecer no longo prazo. O cenário para a Bolsa de Valores mudou no curto prazo, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Mas em tempos de crise e medo, surgem as oportunidades de equilibrar a sua carteira de investimentos. Seu psicológico, seus objetivos. Diversifique. Tenha uma equipe de especialistas para assessorar você, nesses momentos e em toda a sua vida. No final, irá ficar tudo bem. Confie. É isso! Muito boa tarde, meu Brasil! Boa tarde, comunidade TC! Boa tarde, Bruna Bins, e boa tarde, Diesley! Esse é o resumo da semana, reproduzido aqui pela Conecta, e uma semana marcante para o mercado financeiro. Quem achou que ia ser fácil é porque não acompanhou o feriado ou acordou tarde no dia de hoje. Vamos lá, trazer bastante conteúdo para essa movimentação dessa sexta-feira, edição 26 de novembro de 2021. Vou fazer um primeiro giro do mercado antes de subir aqui com a Bruna. Dólar tem um ajuste diário em 5.588 após uma abertura muito agressiva na data de hoje. Quem vem acompanhando agora o conteúdo, nós tivemos essa movimentação da cepa da Covid-19 lá na África, então a gente acordou com essa informação e hoje o gap do índice foi superior a 3 mil pontos para baixo e o dólar também abriu em 5.668, quase foi lá no 5,70, que é uma região muito agressiva de alta que chama vendedor, e do começo que abriu ele basicamente teve quedas sequenciais, fechando aí muito provavelmente o dia de hoje nessa região dos 5.600. O índice também, por sua vez, abriu com um gap de baixa e ficou caranguejando, ficou andando de lado e encontra-se agora numa queda agressiva de menos 3,60 a 102.600 pontos. Nós demonstrávamos aí uma provável recuperação, né, durante esses movimentos da semana, apesar do gráfico estar mostrando uma adversidade, uma queda mais acentuada para o Ibov, a gente viu aí uma pequena recuperação até o feriado da data de ontem lá nos Estados Unidos, e aí subiu sem volume, e essa notícia da cepa da Covid-19 estragou qualquer provável festa. No fechamento de ontem, o mercado aqui do brasileiro e o índice futuro fechou em 106, perto dos 106.700. O 107 era um ponto muito crítico dentro do nosso relatório ali, né, de futuros, e acabou com a graça. Foi hoje tocar os 102 mil pontos, que era um início de região de compra. Deu para fazer um bastante din-din hoje, pessoal, mas engana-se quem acredita que o mercado tenha tido um dia fácil. Para falar um pouco aí de mercado internacional, eu vou chamar a Bruna Bins. Poxa, Bruna, você é gigantesca. Muito obrigado por participar. Estou subindo você aqui, ó, para dar um oi, inclusive para o seu público. Oi, Gui, oi, pessoal. Hoje é um dia de Black Friday, né? Black Friday não só nas compras, mas também nos mercados. Tu deu bem essa atualizada, justamente o fato de a gente ter tido aí essa notícia que a gente acordou da cepa africana. Então, isso acabou impactando os mercados. A gente também teve lá nos Estados Unidos feriado de Thanksgiving essa semana, né? É um dos feriados mais marcantes lá fora. Para quem já morou lá fora sabe bem como é. Então, é bem festeado, eu diria, né? Como se a gente falasse aqui um carnaval ou justamente um Natal brasileiro, que lá eles comemoram muito mais o Thanksgiving do que justamente o Natal, para ter uma noção aí de quão grande é isso. Então, a gente teve esse dia onde ontem estava fechado, hoje fechou mais cedo o mercado, e a gente teve aí justamente essa reação negativa que veio a partir dessa notícia da cepa. A gente viu aí Nasdaq Composite fechando aí acima um pouco de 2%, o SPX, SP500, fechando aí um pouquinho acima de 2% também, o QQQ, que é uma ETF, que é
representa aí as 100 maiores empresas não financeiras da Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, fechou em queda aí de cerca de 2%, tá? Então, a gente teve uma queda bem grande hoje, bem significativa, porque quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente estava vendo aí os índices renovando recorde. Toda semana a gente via aqui falar, né, que Sim, renovava que recorde. delícia. Saudades da queda também, viu? Saudades. Renovava recorde, renovava recorde, renovava recorde. Hoje teve uma queda bem brusca, tá? Bem brusca aí de acima de 2% para o índice americano, é bem relevante. Então é isso, assim, hoje o dia foi assim, a gente podia ter fechado uma semana aí comemorando. Deixa eu até ver aqui rapidinho como foi o fechamento semanal do S&P 500. Fique à vontade. A gente podia aí ter comemorado, né? Mas acho que a gente não comemorou justamente por esse finalzinho e por ter feriado, né? E teve menos liquidez. Sim, e o índice futuro americano abriu hoje já em menos 2%, né? Porém, com esse feriado, acaba não mostrando uma realidade oficial de preço, né? A gente tem a segunda-feira ainda para poder mostrar uma realidade maior de quanto isso vai desgastar o mercado. E só complementando, a própria Pfizer já falou que essa movimentação existiria aí uma imunização em 100 dias. Né? Então também o mercado ele vai trazer uma correlação óbvia, porque já começou a fechar fronteiras, já começou a ter um alarde maior, porém é um trimestre aí para a Pfizer começar a resolver o problema, melhor do que a gente teve em março de 2020, que tudo era uma incógnita, mas muito triste o que está acontecendo aí de novo, né? Exatamente, aqui peguei aqui para vocês, tá? A gente teve uma queda de 2,34% no S&P nos últimos 5 dias, ou seja, na semana, e pegando um pouquinho acima da semana, afinal a gente não teve ontem o mercado. Nos últimos 3 meses a gente tem alta aí de 2,79%. Desde o início do ano, né, year to now, year to date, que eles falam aqui, que é desde o início do ano de 2021, a gente tem uma alta de 22%, e em um ano, nos últimos 12 meses, de 26%. Agora, pegando aqui o EWZ, né, que é o Ibovespa em dólar, que tá na mínima dos últimos 12 meses. Hoje atingiu a mínima dos últimos 12 meses, saiu aí no Mover. Foi uma tristeza triste acompanhar esse tipo de notícia. Deixa eu ver aqui, year to now, a gente tem o EWZ com uma queda, né? Não tá carregando aqui, ó. Só um instante. Não tá cooperando aqui comigo. Consegue ver o EWZ year to now, Gui? Vou pegar aqui. Nesse instante, a WZ cotação. Para que a gente pegou. Menos 20%. Então, quanto a S&P está acima 22%, a WZ está menos 20%. Então, bem... Exatamente na contramão, né? Exatamente na contramão, bem relevante, tá? E quando a gente fala também disso, as pessoas elas acabam, enfim, olhando muito a EWZ, Bovespa. É claro que a diversificação sempre tem que acontecer, mas quando a gente fala dessa variação, a gente tem que lembrar que também tem diversas oportunidades fora propriamente o índice, tá? Então, sim, tem aquelas pessoas que gostam de se expor passivamente através dos índices, mas existem diversas oportunidades fora isso. Eu estava vendo as companhias aqui, se a gente vai pegar um exemplo justamente, tá? Vamos pegar o exemplo aqui, por exemplo, da... uma Big Tech aí, dá um nome aí, Gui, pra gente ver aqui, dá um nome, qualquer um. Amazon, Apple, Facebook... Facebook agora é Meta. Vamos lá. Facebook, vamos ver o Facebook como ele tá no ano, porque daí a gente... Facebook aqui tá com uma alta de 21% no ano, tá? 2021, não nos últimos 12 meses. Os últimos 12 meses tá 20 e no ano tá 21. A gente vê que a gente encontra oportunidades também afora, não é só olhar para o índice, né? Também é olhar fora disso. Eu estava até olhando aqui que as companhias que são ligadas a metaverso, que estão investindo em metaverso, tiveram uma alta no último mês, desde que o Facebook anunciou essa trocada para Meta, né? Nvidia, por exemplo, Microsoft, são companhias que estão focadas nisso. Nvidia é uma companhia bem ligada ao setor de semicondutores, ligada aí ao
às placas de games, né? Ligada a todo mundo que é gamer adora uma Nvidia, impressionante. Alta de 140% no ano, a Nvidia. Então, bem relevante para uma companhia que já era grande, né? E a gente tem que ficar esperto com isso, né, Bill? Que nem você fez esse comentário. Pô, a gente tem que pegar as oportunidades fora do racional. Porque por mais que a gente tenha uma Black Friday hoje aqui na Bolsa Brasileira, né, a gente saiu do 107 praticamente para o 102 em um dia. Só que isso não pode... é o Black Friday da metade do dobro. Então subiu essa semana até o 107 para poder você comprar no 102 para pegar metade do dobro. A economia real brasileira vai ficar muito desgastada caso realmente tenha essa cepa da Covid-19 venha fechar fronteiras por aqui. Né? Porque a gente começa a ver aumento de taxa de juros, não consegue controlar a inflação. Tapering lá nos Estados Unidos encerrando, já começou a trazer uma movimentação de alta de juros. A única coisa que a gente tem que ficar ligado agora, para que não amasse de vez o nosso cenário macro, é um aumento de taxa de juros precoce lá nos Estados Unidos ou, inclusive, voltar aos estímulos que vai impactar a inflação lá. Então, essa notícia ela é muito pesada para nós aqui do cenário macro, porque, independente do que aconteça, não vai ser bom. Né, o cenário macro amassa ainda mais, então tudo que é evidente acaba transformando num mico. Né? Então você fala assim, bancos lá nos Estados Unidos e banco aqui no Brasil, tá barato? Tá muito barato. Mas pode ficar mais? Putz, no curtíssimo espaço de tempo pode, né? Porque qualquer anúncio que venha ter do Fed que tenha uma reprogramação de taxa de juros ou que vai voltar o estímulo por algum motivo, pode acontecer, a gente vai trazer o risco inflacionário de novo, e aí as empresas de tecnologia, todas as empresas mais alternativas também da Bolsa de Valores, acabam sendo mais atrativo do que as companhias no modelo tradicional. Exatamente, Gui. E assim, eu olhei aqui agora Airbnb, tá? Que é uma companhia que o pessoal do TC gosta bastante. A turma do TC sempre pergunta sobre a Airbnb, caiu acima de 3% hoje, mas está com uma alta de 20%, cerca de 20% aí no ano. Airbnb é uma companhia aí que ele é meio hedge contra a inflação, à medida que ele ganha sobre os aluguéis, e os aluguéis são reajustados com a inflação, né? Então a gente tem essa companhia aí se beneficiando no ano, sofrendo hoje, afinal é turismo é bem impactado com fechamento de fronteiras, com toda essa questão da Covid, tá? Então é uma companhia que sofreu bastante ano passado, mas que a gente viu aí uma recuperação bem forte e que é uma companhia que criou um mercado, né? Esse modelo de negócio... o celular aqui. Peraí, só um minutinho. Vai lá. E só complementando, pessoal, aí enquanto a Bruna vai fechar ali o movimento, nesse final do pregão, as três maiores, de fato, quedas se juntaram ali, Azul, CVC e Gol, todas caindo mais do que 10%. Né? Então, no final do dia, aí, ao invés de chamar um fluxo comprador pela sua queda, como seria uma Black Friday, né? O pessoal foi desovando aí realmente, de fato, essas companhias, o que já dá a entender que na semana que vem, se no final da semana o noticiário for recorrente sobre o assunto e não tiver nenhuma movimentação aí que possa trazer um otimismo, uma melhoria para esse movimento, a gente vai ter uma semana que vem para esse setor de aviação e turismo muito forte. Bom, voltando aqui, desculpa aí, pessoal. Imagina. Aconteceu, então, basicamente, o Airbnb, tá? Assim como a Netflix, eles criaram um mercado, eles criaram esse modelo de negócio que eles têm. A Netflix entrou aí como pioneira no streaming, ano passado, principalmente, teve uma concorrência bem forte, entrou nesse mercado, e aí, basicamente, a companhia ainda conseguiu crescer, né? Conseguiu ganhar mais espaço, e justamente quando a gente fala de Netflix, eles vêm investindo também bastante no setor de games, tal, que vem sendo bastante significativo para a companhia, mesmo assim na produção de conteúdo próprio, que vem aí também bombando, então a Netflix está se beneficiando disso, e o Airbnb criou esse modelo de negócio de justamente a gente poder aí que beneficia tanto a pessoa que aluga a casa, quanto a pessoa que quer alugar a casa, né? Porque a pessoa que aluga a casa consegue, ao mesmo tempo, ficar na casa quando ela quer ficar no Réveillon e alugar durante o ano, ela consegue, não precisa fazer contratos longos, né? E justamente ela tem esse benefício de fazer uma renda extra que não poderia fazer antes. E aí, quem alugar a casa
tem esse benefício de poder ficar em casa, né? De poder ficar em um lugar mais aconchegante, não ter que ficar em um hotel. Então, é um modelo de negócio muito revolucionário. Agora, se vai existir alguma coisa, a concorrência está com certeza vindo forte, tá? Mas ainda não existe um modelo de negócio igual. Apesar da Netflix, que é o outro caso que eu dei aqui, já existem diversos modelos de negócio iguais ao dela. Perfeito. Mas acho que esse fica aí os destaques da semana, Gui. Legal. E é bom você ter comentado diretamente das companhias e da SCTF de novo, né? Eu sempre falo dela, da QQQ, muito boa, para que as pessoas começam a já buscar alternativas, né? Eu também cheguei a comentar no Morning Call e com alguns alunos aí durante o período do dia, se a gente tiver um rompimento dessa região aqui no Brasil, né? Falando do Brasil um pouco rapidamente, se a gente tiver uma semana que vem furando essa região de compra entre 102 e 100 mil pontos, a recuperação aqui é em W. Aí o Diesel está aqui, daqui a pouco ele vai subir com a gente, ele tem um preço-alvo para a Ibovespa do caos aí em 85 mil pontos. A gente não pode ficar carregando posição aqui no Brasil torcedor, né? Porque a gente tem sempre um fluxo muito bom para o final do ano, a gente tem o rush natalino aí previsto, parece que o Papai Noel também sofreu a crise da Covid-19, está esquecendo um pouquinho da gente, então é importante as pessoas já começarem a se programar para as empresas que forem perdendo o fundamento, tendo que estopar e tendo que buscar alternativa, porque você vai estopar às vezes uma operação aí de uma companhia com 25%, 30% de queda, você vai colocar no renda fixa? Não dá. Você vai ter uma demora para ter um ponto de equilíbrio no 0 a 0 sem descontar a inflação bizarro. Então você precisa continuar num ambiente de renda variável, que é onde você, infelizmente, obteve essa queda mais acentuada. E aí o mercado americano, por mais que tenha sofrido várias movimentações de topo histórico, mostra uma sustentabilidade. Né? Não que vai ter que cair para depois subir, principalmente para essas empresas que possuem um fluxo mais alternativo e não vão sofrer tanto com a economia real, né? Então, Airbnb, Netflix, as ETFs aí que estão atreladas à tecnologia, a game, tudo isso tende a ir na contramão, independente de cepa de Covid, de qualquer coisa, aumento de taxa de juros, eles permanecem prosperando, protegendo a sua carteira. E quando tudo começar a subir, né? Porque, nada vai só cair, nada vai só subir. Quando o Ibovespa começar a puxar, o S&P começar a puxar novas altas, as empresas tendem a puxar alta vezes 2. Então, acaba sendo uma alternativa para a diversificação bem inteligente. Exatamente. Quando a gente fala de Netflix, a gente está tendo todo esse impacto inflacionário nas cadeias de suprimentos, né? A Netflix não tem esse impacto, à medida que é uma companhia tech, né? Então, claro, no business dela para rodar, para os funcionários, tudo bem, que vai ter ali escassez de computadores para modelo de negócio da Netflix funcionar, para os funcionários que querem trabalhar, mas isso é um impacto mínimo frente ao que a gente vê das outras companhias, tá? Peguei aqui QQQ, por curiosidade, a ETF aí já performou acima de 25% no ano, tá? E nos últimos 5 anos, 238%. Sim. Então, bem relevante, o Gui sempre fala dela, então eu resolvi trazê-la aqui. É isso, gente, estar sempre preparado, buscando alternativas e também sempre buscar aí companhias que não vão se impactar com tudo isso que a gente está vendo no mundo, tá? Companhias que são meio hedge a esses impactos na economia real que a gente está vendo. Perfeito, acho que você falou um negócio muito bom, né? Se preparar, e a gente tem que aprender com o que aconteceu, pessoal. Vamos supor que comece de novo o lockdown, papapá e etc. O que a gente aprendeu de março de 2020 para cá? As ações da Zoom subiram 300%, 400% no curtíssimo espaço de tempo quando anunciou essa movimentação. A gente já entendeu que quando entra nessa movimentação, no curto espaço de tempo, que vai ter impacto de economia real, sofre mais do que o convencional. Então, se realmente começar a trazer um caos, que eu sinceramente não acredito, eu acho que a gente acabou entendendo bastante desse movimento da pandemia, né? Então a Pfizer já ter se manifestado, as coisas foram muito rápidas, a gente não vai ter novamente esse caos tão prolongado, mas caso a gente comece a ver nesse final de semana que vai postergar um pouco mais, fechando algumas outras fronteiras, não tem o que fazer, você tem que se movimentar mais rápido do que a última vez. Você não pode ficar esperando a sua ação cair mais 5%, 10% para você ficar desesperado e aí começar a buscar alternativas. Então segunda-feira é um dia muito importante, é um morning
call que a gente começa mais cedo e finaliza mais tarde para acompanhar a primeira hora inteira de especulação do mercado de futuros, para que a gente consiga ajudar vocês, inclusive, nessa jornada de proteção. Eu acho que agora não está muito na hora de a gente ficar pensando em rentabilidade, e sim para proteger e esse final de ano ser o mais agradável possível, digamos assim. Exatamente, Gui, acho que tu falou tudo. A gente tem que pensar sempre em proteção e pensar sempre... o ser humano tem a mania de um viés, né, de sempre agir conforme o que está mais disponível na nossa cabeça, no nosso cérebro, mas a gente tem que sempre lembrar dos erros passados e também de como agir frente a eles, e que eles também podem acontecer de novo, e a gente vai ter que se movimentar. Então, acho que tu deu o principal recado aqui, e é isso, gente, é sempre estar preparado para todos os momentos. Perfeito, Bill, muito obrigado pela sua participação gigantesca aí. A gente começa a fazer também o nosso projeto de live aqui dentro do aplicativo do TC. Vou subir o Diesley só para ele dar um oi junto contigo. E aí, Diesley, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado novamente pelo convite, Guilherme. Muito bom. O Diesley vai complementar agora aí toda essa nossa movimentação do mercado, uma vez que ele vai trazer agora dentro do gráfico quais são as expectativas, né? Como é que fechou essa semana e quais são as expectativas para a semana seguinte. Bru, um enorme beijo, muito obrigado. Fique aí com o convite caso você queira acompanhar. Beijão, Diesley, beijão, Gui. Valeu, até. Diesley, eu já vou subindo o seu gráfico aí, para que a gente seja... Enquanto você sobe aí, que aula, vocês dois conversando aí, fiquei de espectador, ó, sensacional. E duas palavrinhas que eu achei importantíssimo a gente reforçar para todos aqueles que estão nos assistindo, gerenciamento de risco, né? E a segunda é saber o momento certo de, às vezes, você olhar para trás e falar até onde eu posso chegar, né? Então, você tem que ter esse gerenciamento de risco para poder garantir o sucesso e a perpetuidade aí dos seus investimentos aí na Bolsa de Valores, né? Renda variável é isso. Uma hora você ganha, uma hora você perde. Você tem que saber tanto ganhar, mas tem que saber perder também. Renda variável varia, pessoal, como já diz aí, do modo mais popular possível. E é isso, né? Você vai ter os seus dias e decisões que trouxeram lucros, você também vai ter dias e decisões que te trouxeram prejuízo, que você realmente vai precisar saber equilibrar com um negócio chamado tempo de tela, é que você mais ganha do que você vinha perder. Né? Então é até um pouco do que a gente sempre alerta aí, né? Seja em live, seja em educacional e etc. Pô, toma cuidado com o cara que só posta resultado positivo, porque fica esquisito. É um ambiente de renda variável, pessoal. Então, quando a gente traz, já é visível. Olha o tamanho dessa barra no diário aí, ó. Acabou com a semana inteira. Então, se você acaba pegando amor, né, por uma companhia ou por uma decisão que você já começa a identificar que perdeu o fundamento, você tem que ter uma perspectiva de até quando você pode chegar através daquela decisão, que é um pouco do que a gente vem trazendo e alertando vocês com todo esse conteúdo. Então, o Ibovespa aí, a gente teve, né, o primeiro dia ali, um cenário um pouquinho mais baixista, subiu, deixou a gente sonhar dentro de um ponto bem importante que ele precisava vencer, mas a notícia de hoje também ajuda a estimular um fluxo vendedor. Também cabe lembrar, e o Diesley vai falar sobre isso agora na análise dele, não adianta subir sem força, pessoal, porque daí vira uma pegadinha do malandro muito forte. Olha lá que bacana, tá subindo, eu vou entrar. Tá sem força, qualquer volume aí vendedor acaba formando esse barrão vermelho aí. E, pô, galera, ó, se você vai ganhando de pouquinho em pouquinho esses últimos 3 dias que subiu e apanhou o dia inteiro hoje, o seu renda variável variou para baixo. Fala aí, Diesley, como é que foi o Ibovespa e nesse patamar de preço, né? Quais são as maiores preocupações que o investidor deve ter para a abertura de segunda-feira? Por favor, que daí eu vou dar a minha visão e o meu achismo em seguida. Tá, joia. O gráfico ele segue com uma tendência um pouco mais baixista, ainda com topos e fundos descendentes. Pelo lado bom, o dia de hoje, no gráfico, a gente pode ver que ele ainda não está fechando abaixo desse suporte dos 102.153, que foi o fechamento ali da segunda-feira,
né? Isso é um bom sinal, porém, nós tivemos no gráfico semanal o rompimento do gráfico do fundo da semana passada, né? Então, por mais que a gente tivesse ainda dar um zoom aqui para poder facilitar a visualização, por mais que a gente teve um movimento bastante alto nos últimos dias, ele não conseguiu superar a máxima da semana passada. E muito pelo contrário, hoje, na pancada de hoje, a gente acabou perdendo o fundo da semana passada, deixando um aspecto um pouco mais baixista. Porém, como eu falei antes, o lado bom é que esse suporte do 102 mil, ele ainda segurou o movimento. Então, para a semana que vem, para o início da próxima semana, na segunda-feira, a gente toma bastante cuidado com a continuação do movimento. Se por um acaso a gente perder esse fundo que a gente conseguiu colocar nessa semana, vai ser bastante difícil de segurar. Aí, perdendo esse suporte, a próxima parada é na região aí de 97.597, mais ou menos, nessa região de 97.500, e depois o próximo alvo em 93.386. Pode chegar lá? Vai chegar? Ninguém sabe, mas são os próximos suportes que seguram o preço. Para melhorar, para reverter um pouco esse movimento e dar uma sensação um pouco mais altista, uma melhoria do cenário, seria inicialmente superar as máximas dessa semana e da semana passada, né? E um pouco mais de força, um pouco mais de volume para poder dar uma garantia e um pouco mais de força para o movimento altista e a gente buscar uma reversão do mercado. Sensacional. E uma coisa que você falou que eu ainda não tinha me preparado é olhar o gráfico semanal, né? O semanal, ele deixa muito mais azedo do que a gente gostaria de ver. Porque pelo semanal, a gente vê que o fechamento dessa semana não fechou ainda, está fechando agora às 6 horas, é o menor fechamento do ano, né? Então, deixa um aspecto ainda um pouco mais negativo, tá? Porque só para você entender que está do outro lado da tela, pessoal, todos os pontos que a gente reproduz e que essa semana ele foi praticamente 100%, acho que teve uma falha hoje em um rompimento, o restante foi 100% durante a semana inteira, ele é baseado no gráfico semanal, né? Então, quando a gente começa a trazer um viés, você não pode ficar comprando e vendendo o dia inteiro. Então, você tem que ter um viés muito claro para o seu dia, né? E aí vai ser... né? Isso, e aí vai ser exatamente aonde fechou o dia anterior, em que região de preço que ele está, para você poder ter uma expectativa de o viés do seu dia. E esse gráfico semanal apontando desse fechamento, a gente, de novo, depende muito aonde vai abrir segunda. Se a abertura de segunda-feira for com gap de baixa ali e o mercado não sustentar essa região, acabou, pessoal. É os 100 mil pontos e rompendo, Exatamente. tchau. Aí essa região que a gente estava utilizando como suporte do 102, ele acaba se tornando uma resistência. Chatíssimo ainda. Existe acumulação ali, né? Porque toda vez que estava chegando ali, alguém comprava, a hora que perdeu, a pessoa ficou mal posicionada. Né? Aí a hora que ele voltar para cima... Né? O que a pessoa faz? A primeira coisa, poxa, eu vou sair da minha posição porque a tendência é de baixa. E aí, quando a pessoa vende, o mercado cai. Isso, porque agora começa a ter a zeragem, né, de tudo. Zeragem da pessoa física em choque, zeragem dos fundos de ações, né, que tem cotização também de 30 dias. Então, nossa, até com que a gente realmente obtenha um cenário mais comprador pode ser um pouco difícil. O que é bom, aí fica o Bruno, né, ele gosta de falar, pô, o Brasil tá ruim para day trade, tava, né, até semana passada. Tava ruim pro day trade e pro investidor, né? Porque o cara comprava para tentar fazer... Muita volatilidade e também o mercado não andava, né? E isso estava horrível. Agora, pelo menos para o day trade, tá mais técnico, né? Não tá aquela doideira que a gente viu nas 2 semanas anteriores. Essa semana, de novo, foi perfeito da análise técnica, até mesmo o viés ali através das notícias. Porém, a abertura de segunda-feira vai ser imprescindível. Acho que o morning call mais importante do ano, na verdade, será segunda-feira de manhã, quando a gente tiver... mês também, né? Isso.
Cara, será que eu vou ver um dezembro vermelho, cara? Não é possível que isso vai acontecer. Eu vou até fazer um bolão, não é possível. Vermelho não é possível. Então, mas aí, para você ter uma ideia, né? Você comentou do meu alvo em 85 mil, do relatório que eu soltei dia 15. Para quem ainda não viu o relatório, se quiser dar uma olhada, tem lá no meu Ideas, eu publiquei lá no dia 15. O nosso trabalho como analista é informar os cenários para o investidor, para que ele possa entender o que está acontecendo, avaliar o gerenciamento de risco, para poder ver se aquela possibilidade atende ou não a estratégia que o investidor está tomando, né? E aí ele possa, conforme as estratégias, ele tomar as decisões mais acertadas, né, dentro da metodologia, dentro da estratégia de cada um. Sim, exato. E de novo, pessoal, uma tradução básica, né? Você tem que saber até onde pode ir. Né? Então, quando você liga a televisão e você vê um cenário caótico desse, você já tem predestinado a saber que vai cair. Como você está comprado, você quer ouvir palavras de otimismo, né? Para que você comece a acreditar que essa recuperação seja rápida e inteligente, que é o que eu defendo o rush natalino ainda muito forte. Mas não adianta, às vezes, o rush natalino subir 10, 15% uma ação, se você está tomando 30%. Exatamente. Você vai continuar negativo. E se você não souber a hora de fazer a sua zeragem, vai subir no rush natalino e pode desabar em janeiro, que é o movimento gráfico que está fazendo dos topos descendentes. Então, se azedar, de fato, até onde pode azedar? Pô, 100 mil pontos é um suporte psicológico muito forte. 100 mil pontos para romper ele, eu acho que vai estar lotado de lote, uma congestão gigante nos 100 mil pontos, espero muito isso. Vai ter o churrasco lá na Faria Lima dos 100 mil pontos, todo mundo vai estar assistindo, vai ser igual ao final de Copa do Mundo. Mas se romper, parça, você vai fazer o quê? Você vai esperar chegar no 85? É inteligente você esperar chegar no 85? Ah, Gui, mas eu vou vender bolsa agora nesse patamar de preço? Não, ninguém está falando para você vender bolsa no patamar de preço. Está barato. Hoje foi a Black Friday da B3, então não dá para você vender agora. A não ser que seja para fazer um hedge, para você fazer uma proteção e etc. Então você tem que ser inteligente. Você que está no outro lado da tela, você tem aqui várias aulas gratuitas do que fazer. Porque se você não quer se desfazer das suas operações de compra de ações e tem um desenho gráfico de queda no índice, sabe o que você faz? Faz uma base de cálculo, veja quantos contratos você precisa vender de índice e protege, trava o seu loss. Pronto, ué. Se você está comprado em ações e você está vendo que pode azedar, rompeu 100 mil pontos, faz um hedge de venda no mercado de futuros, que é para isso que ele serve, né? O brasileiro fica treinando aí porque... que a gente gosta, a gente é campeão, a gente gosta de passar um calorzinho, mas o mercado de futuros serve exatamente para redear a carteira. Então, a partir de segunda-feira, o Morning Call vai trazer exatamente também uma expectativa de até onde pode ser o caos, para que você possa proteger a sua carteira e não fique todo dia acordando perdendo dinheiro, porque isso é perturbador, acaba com o psicológico do peão, e aí começa a gerar estatísticas muito ruins para a Bolsa brasileira. Agora, por outro lado, pensando por outro lado, Guilherme, penso o seguinte... a gente, como pessoa física, eu me vejo principalmente quando converso com alguns amigos meus, o pessoal gosta de trabalhar muito comprado, né? Falar, eu gosto porque incentiva a economia, enfim. Mas aí a gente pensa, poxa, se a gente quer comprar, o que seria melhor? Às vezes, comprar com o Ibov a 100 mil ou esperar ele chegar em 85 para poder comprar, né? Eu, particularmente, preferia comprar em Ibov com 85 mil. Agora, se vai chegar lá, eu já não sei. Ninguém sabe, né? Exato. Então, a gente tem que saber, poxa, será que é hora de montar a posição comprada agora? Ou será que a gente espera um sinal um pouco mais claro do gráfico, mostrando, falar, opa, agora eu estou realmente com uma tendência de alta. E aí, sim, começar a montar uma carteira e ela começar a andar para frente. Não você montar toda a sua posição e depois ter que estopar, né, lá no 85 mil, sendo que era a hora de estar comprando. E não tão só o gráfico, né? Aquilo que eu sempre defendo, a junção do gráfico versus o macro. Pô, se você puder abrir o dólar já, eu vou ficar muito feliz e agradeço, porque o dólar, ele está no ajuste em 5.588, ele já está sendo negociado no 5.609.
Então, quando a gente vê no 5.609 o dólar agora, pô, tem gente comprando acima do ajuste. Sabe o que isso significa? Tem gente acreditando que segunda-feira o mercado vai abrir com um gap maior do que o de hoje. Porque qual que é o sentido da negada estar comprando o dólar agora e depois do ajuste? Não faz sentido. É só se ele esperar realmente que vai subir. Então... Isso, exato. O cara tá convicto, porque ele tá. Se ele for montar a posição, ele vai estar perdendo do 5.608 para o 5.588. Então ele tá perdendo aí 20 pontos de dólar. Então ele acredita que o gap vai ser maior do que 20 pontos. Então a gente começa a ver que tanto o gráfico como o cenário macro tá muito amassado, né? Tá muito difícil para que a gente possa fazer uma operação mais extensa para os ativos. Dólar, qual que é o seu comentário aí, por favor, Jesse? Para eu poder falar o meu movimento aí. Olhando para o gráfico, principalmente de 60 minutos, eu vou aumentar aqui o gráfico de 60 minutos, ele está mostrando uma tendência de alta. Tá? Só que é aquele movimento muito esticado. Sabe quando você vê que realmente já está esticado? Agora, a gente não sabe se ele vai dar essa continuidade do movimento, né? Então, ele fez esse movimento, todo esse movimento aqui vindo do 400 até a região dos 600, já é um movimento, né? Ele veio, deu uma retração aqui até os 5.600. Hoje, ele bateu lá em cima nos quase 5.700, ele voltou de uma vez só. Mas a tendência ainda, pelo menos pelo gráfico de 60 minutos, é de alta. Olhando o gráfico de 60 minutos, tá? Perfeito. E acho que é indiscutível, né? Eu acho que só tem um ponto que é incrível. Eu tenho lembranças muito boas dessa região de preço entre 5.700 e 5.770. Inclusive, pegamos ondas de Banco Central do Brasil gravado em 5.750. Então, eu acho que a grande magia para o dólar futuro, onde o paizão aqui gosta demais de brincar aí junto com vocês. É trabalhar na venda. Trabalhar na venda. Gosta do movimento do ódio, né? A gente brinca. E é esperar chegar nessa região, pessoal. Então, ao invés, eu não consigo ter a minha paz interior de comprar um dólar nesse patamar de preço, nesse patamar de preço, a gente vê o negócio subindo, mas a gente não tem coragem de comprar. A minha sensação é essa. Eu vou esperar exatamente esse fluxo, eu vou esperar atualizações aí dos pontos por todos vocês aí, analistas, para que eu possa me preparar para essa região dos 5.700 e eu estar protegido na venda. Eu gosto de falar muito isso. Vai chegar lá? Ninguém sabe, mas provavelmente sim. O gráfico já está mostrando uma tendência de alta, mas eu acho que o desgaste que é esse patamar entre 5.700 e 5.770 é muito forte. Porque é decisivo, né? Um ponto decisivo. Se passar dali, lua também. Então não tem como segurar. Então é nesse ponto mesmo que o Banco Central acaba entrando e a gente tem que estar esperto. Principalmente quem gosta de trabalhar comprado, tem muito gerenciamento de risco aí, porque é uma região bastante crítica. Que se descer, vai descer numa velocidade também muito forte. Né? Então ele tá subindo bonitinho, né, nas suas escadinhas, mas se bater até no final da região de venda e começar a cair, aí o mercado ele vai trazer uma agressividade um pouco maior. No meu sentimento do cenário de política monetária dólar caro, mas depois da notícia de hoje, eu acredito que seja meio que natural a alta. Só precisamos ver, inclusive, se a região vai permanecer a mesma ou não. Vamos acompanhar na segunda-feira, né? Segunda-feira é crítico. Isso. Nossa, eu vou até acordar mais cedo. para me preparar aqui. Jéssica, a única coisa que eu gostaria de pedir é um pedido que acabou surgindo aí pelos nossos ouvintes. Tem muita gente apanhando em fundo imobiliário, né? Então, fundo imobiliário, eu sempre tive uma briga com eles, com um ativo. Eu acabei montando uma carteira de fundo imobiliário e agora a gente vê alguns criativos, alguns memes na internet falando aí, né? Pô, agora ficou ainda mais barato investir em fundo imobiliário. Você pode ser com menos dinheiro, você recebe mais dividendos. Cuidado para que você não caia em pegadinhas, pessoal. O aumento de taxa de juros hoje está proporcionando alguns ativos de renda fixa, CDBs de bancos pequenos, está pagando 12%, 13% ao ano.
né? E você não tem o risco de desvalorização de cota, que, pelo amor de Deus, é esse gráfico que está aparecendo aí chateante na sua tela. Nossa, parece Exatamente. gráfico de... No último mês é queda livre, ele perdeu aqui, vou aumentar aqui o gráfico diário, ele perdeu esse suporte de longo prazo, que é essa linha vermelha, né? E depois que ele perdeu essa linha vermelha, queda livre. Por quê? Porque ele ganha força vendedora, né? Então, tá chegando numa região que a hora que se essa linha amarela perder essa linha vermelha, aí não tem mais como comprar. Aí é só trabalhar na venda, o que o meu professor costumava falar, é o levantou, cortou. Levantou, vende para poder pegar um novo movimento de baixo. Não tem como trabalhar na compra, tá? E tomar cuidado de talvez não entrar, né? Eu acho que entrar vendido em fundo imobiliário é uma coisa muito doida. Não consigo projetar isso na minha cabeça por liquidez, até mesmo para dar uma porrada para cima em qualquer momento. Eu acho que seria uma situação não muito inteligente, mas não entrar. Então não cair em pegadinha. Não tem. No gráfico, pelo menos por enquanto, não tem nenhum ponto de entrada, nada que mostre uma possível reversão desse movimento. Boa. Convido você, inclusive, nas próximas participações, trazer uma atualização aí do IFIX, porque, que nem eu falei, a minha briga é muito grande, né? A galera vai estimulando compra porque está caindo, parece que está ficando muito barato, e os dividendos yield do produto está muito elevado, mas está elevado exatamente por causa disso, pessoal. Precisa trazer alguma atratividade para você, investidor, tirar o seu dinheiro do bolso e colocar naquele determinado ativo. Só que enquanto não acabar esse aumento de taxa de juros e a política monetária começar a fazer as suas correlações de um formato mais inteligente, esse gráfico pode ficar caindo até acabar seu dinheiro, inclusive. Então é meio que natural que as pessoas, inclusive, estão saindo do IFIX e indo para o renda fixa, para que eles possam ter uma paz maior, né? Vejo muita gente, pessoal, a gente presta um serviço de consultoria independente. Nossa, o que tem de gente que se desgastou, que está saindo, botando em pós-fixado de liquidez diária para poder ter alguns dias de sono, para depois aproveitar uma oportunidade, pô, isso não é pouco capital. A gente está falando aí, às vezes, de grandes famílias, etc., que já estão sanando ali, até com que não dê uma demonstração gráfica mais fundamentalista, para que ela tire o dinheirinho dela da onde está rendendo alguma coisa para comprar risco, não perde totalmente o sentido. Exatamente, você ganha dividendo, mas tem uma perda de capital muito grande, né? Isso, você fica felizão lá mensalmente com dividendos, mas se você não tem uma reserva, se você não está planejado para que possa ter esse drawdown aí, você vai, quando for sacar o seu fundo imobiliário, você está lá com 20%, 30% de queda, e aí a matemática não fecha. Não. E teve gente que falou para você que fundo imobiliário era renda fixa, hein? Arrumei briga com essas movimentações da internet também por vocês. Eita vida. Mas aí, se tiver, eu vou começar a acompanhar esse índice aqui, eu vou até colocar aqui na minha tela, e se tiver alguma oportunidade, pode ir acompanhando a gente e a gente vai estar falando na hora que tiver uma oportunidade de entrar. Perfeito. Jesley, cara, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, está integrando aí, né, junto conosco. Obrigado também pela confiança de Jesley, pessoal. O cara chega igual o menino Ney saiu do Santos por Barcelona, hein? Eita, menino bom! Jogar junto com o Guilherme tem que ser camisa 10. O cara é muito bom. Toca que a gente chuta pro gol. E agora não tem segredo, pessoal. A gente normalmente fala um pouco aí do calendário da semana seguinte, etc. Tudo isso vai pro lixo. O nosso maior trabalho agora é esse final de semana acompanhar o que vem acontecendo no mundo afora, frente a essa movimentação da Covid-19. A gente começou um vídeo que a gente lançou em março de 2020 para acalmar as pessoas naquela movimentação de circuit break, e começamos esse vídeo na data de hoje aí da live, exatamente porque é o mesmo fluxo de pesadelo, menos pesado por todo aprendizado que nós tivemos na Covid-19 de março de 2020 até então, porém a gente não tem controle disso, né? Então, se começar a gerar casos, fechamentos,
tudo isso que a gente projeta de calendário econômico, etc., vai precisar da abertura de segunda-feira. Então fica o convite aí, segunda-feira, não sei aonde você está assistindo essa live, mas aqui dentro do aplicativo do TC, a gente começa mais cedo na segunda, 9 horas em ponto, para pegar a abertura do mercado de futuros, que eu acredito que nem abre às 9, vai ter um leilão um pouco mais extenso, para que a gente possa ver qual que será o rumo do mercado. Certo, Jesly? Quer falar alguma coisa para o nosso público? Duas coisas. Por favor. Diversificação e gerenciamento de risco, sempre. Exato. Triste de ouvir, principalmente nesse fluxo que tá, mas não tem segredo, pessoal. Se você for kamikaze, o mercado tá cada vez mais difícil e você vai acabar apanhando dele certamente. Também, o único movimento para finalizar essa semana braba por causa do dia de hoje, tem um QR Code, eu não sei como eu aponto, aqui? Não, aqui, isso! Tem um QR Code, pessoal, tá chegando o nosso dia 2 de dezembro de 2021. Tudo isso que você está assistindo, toda essa estrutura que a gente montou para a Bolsa de Valores aí há quase uma década vai estar disponível para vocês diariamente. Então, fiquem espertos. Dia 2 de dezembro é o lançamento do nosso hub do TC, a Conecta aqui dentro do TC. Dentro desse QR Code, você faz uma pré-inscrição no primeiro dia, obviamente, que é o IPO, digamos assim, do hub. Você recebe uma cacetada de benefício. Então, você não dá para viver Bolsa de Valores sem informação, pessoal, sem analista, sem especialista, sem gestor. Você toda hora fica tomando decisão sozinho, além de desgastante, nesses momentos de adversidade, você acaba jogando a toalha e aí é aquele negócio que parece que tem alguém olhando para sua operação. Você vendeu para liquidar o prejuízo, sobe 10%, e você fica louco com isso. Né? Você fala, alguém está olhando minha operação, o que está acontecendo? É falta realmente ou de informação ou de tempo de tela, que é o que a gente mais tem aqui, pessoal. A gente tem analista, especialista, tem gestor, tem que faz mais de 10 anos, está na bolsa. Então, esses movimentos não são novos para a gente. É frustrante, é cansativo, a gente analisa o fundamento, aí depois vem uma notícia, arrebenta, e o gráfico vira tendência. É cansativo, mas a gente jamais vai deixar de trazer o conteúdo mais inteligente para que a sua tomada de decisão seja fundamentada. Renda variável vareia e que você consiga pegar o movimento a seu favor, estar do lado certo do mercado o máximo de dias possíveis. Feito? Obrigado, gente. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Estou à disposição sempre que precisar. Valeu, Jesly, valeu aí todo o nosso público. Até segunda-feira, às 9 horas em ponto, diretamente do aplicativo do TC. Tamo junto, valeu, fui!